Boa noite, senhores. É possível provar a evolução através da seleção natural? Eu recebi de mais de uma pessoa um vídeo do Alexandre Porto dizendo exatamente isso, e eu queria avaliar esse vídeo hoje, tá? Eu comecei a assistir o vídeo dele, mas eu vi que no começo, enfim, para poupá-los, eu já coloquei o vídeo na parte que ele fala sobre a tal da seleção natural, tá? E eu não assisti o resto do vídeo, ok? Então vamos avaliar se ele consegue provar a evolução através da seleção natural, ok? Ah, ok, vamos lá. A partir do momento que você tem células capazes de se reproduzir, então certos tipos de informação que se reproduzem, que criam novas instâncias de si mesmos, como por exemplo células, essas células então passam a receber feedbacks positivos e negativos com base na sua reprodução. Então células que se reproduzem recebem feedback positivo. Aquela informação que foi reproduzida recebe um feedback positivo. Ela continua sendo transmitida e a informação que não se transmitiu, que não se reproduziu e que se perdeu, recebe um feedback negativo, ou seja, é perdida. Isso simplesmente significa que informações mais capazes de se transmitir se reproduzem e informações menos capazes de se transmitir se perdem. O resultado disso é que você vai ter informações cada vez mais capazes de se reproduzir. E, portanto, você vai... Pera lá. Pera lá. Uma coisa não se segue da outra. Vamos, pera lá. Primeiro, a partir do momento que você tem células que conseguem se reproduzir, né, ele fala isso casualmente, né, como se fosse... Não, peraí, vamos esquecer o fato de que primeiro essas coisas aí precisam aparecer. Né? Se você quer provar que a evolução ocorre, então você tem que me mostrar como é que essas células capazes de se reproduzir, elas vieram a ser. Tá? E veja, eu já sei o que os evolucionistas de plantão vão dizer para mim. Eles vão dizer, a origem da vida não é a questão que o biólogo evolucionista tem que responder. Isso aí é a química que tem que responder. A evolução, ela ocorre quando já existem organismos que se replicam. Mas espera lá. Se você é um naturalista, como o Alexandre se diz ser no começo do vídeo, que eu não coloquei aqui, porque ele estava dizendo conceitos que, para poupá-los, os senhores, eu cortei. Então, você precisa dessa primeira célula evoluir por processos naturais, ou surgir espontaneamente, chame como quiser. E se você é incapaz de explicar essa origem de forma naturalista, você já está com um problema seríssimo. O que você vai dizer? Você vai admitir a criação para a primeira célula e depois ela passa a evoluir de forma natural? Que naturalista que abraçaria uma ideia dessa? Então é uma coisa muito conveniente se ignorar a evolução química e já partir para uma célula que é capaz de se reproduzir. Uma célula da mais simples bactéria, para que ela funcione, no mínimo são necessários pelo menos uns 200 a 400 genes. Tá? Então, isso aí que ele está simplesmente postulando como... vamos esquecer a origem da célula em si. Já é um problema seríssimo. Agora, o pior não é nem isso. O pior é ele dizer, olha, então tem células, ele não disse isso, mas supondo que elas variam na sua capacidade de sobrevivência e reprodução, então, algumas que melhor se reproduzem vão passar, né, vão se reproduzir mais e sobreviver. E aquelas que não fazem vão perecer. Aí ele diz que necessariamente haverá um aumento da complexidade ao longo do tempo. Como que isso se segue? Como que o processo de sobrevivência do mais apto, do melhor reprodutor, ou como a gente define na biologia a seleção natural, a reprodução diferenciada, como que isso pode explicar o aumento da complexidade que necessita de nova informação? Você simplesmente ter algo que lhe permite sobreviver mais é completamente distinto de você acrescentar algo novo àquilo que já está lá. Então veja, você pode ter servos que variam nos seus tamanhos, no tamanho de chifre entre eles.
Supondo que aqueles que têm chifre ligeiramente maior, eles se reproduzem mais, porque as fêmeas gostam, por exemplo. Você pode dizer que a média do tamanho de chifre vai aumentar ao longo do tempo. Só que isso não é um aumento de informação. Você já tem aquela variabilidade lá, correto? Você está, na verdade, diminuindo a variabilidade. Para você ser um evolucionista, você tem que acreditar em algum processo que é capaz de criar as novidades biológicas. Então, a seleção natural, por definição, jamais pode fazê-lo. Porque simplesmente é a reprodução diferenciada. E a reprodução diferenciada já necessita a existência da variabilidade e dos órgãos e dos organismos. Então, o que ele falou não faz sentido nenhum. Tá? Então, vamos lá. Então, tendo organismos mais capazes de sobreviver, ou seja, de permanecer com a sua informação sendo transmitida do passado para o futuro, e mais capazes de se reproduzir. E aí, quando a gente diz que a seleção natural favorece a adaptação, ela favorece a adaptação de organismos em determinados ambientes onde eles estão evoluindo, para continuar transmitindo sua informação do passado para o futuro. Então, o critério que faz o organismo ser selecionado é a sua capacidade de transmitir informação. A seleção natural favorece essa capacidade reprodutiva para que eles se adaptem. Olha a teleologia aí, olha a finalidade, olha a intencionalidade que ele está atribuindo à seleção natural. Eu já falei isso aqui nesse canal. Esse erro começa lá em Darwin, porque ele atribui à seleção natural, que não seleciona nada, tá? Uma intencionalidade humana. Porque ele observa a seleção artificial, essa sim uma seleção, porque você tem uma pessoa que escolhe quais as variedades que ela quer, ok? E ele transmite essa intencionalidade para a natureza. Ele chama isso de seleção natural. Só que a natureza ela não seleciona nada. Tá? Seleção natural, como eu falei, é um efeito. Ela é a reprodução diferenciada. Mas para que haja reprodução diferenciada, é necessário que já haja variação. E aquela variação ela pertence a organismos que já estão lá. Então, como que a reprodução diferencial pode ser a causa da origem dos organismos ou da variabilidade? Não. A reprodução diferencial elimina variabilidade. Com o exemplo dos cervos, com o passar do tempo, você vai ver uma convergência na média. Que antes você tinha uma variabilidade grande de tamanho de chifre, como só os bichos de chifre grande vão reproduzindo, você vai eliminando a presença de chifres menores. Então há uma menor variabilidade no fim do dia, depois que há a reprodução diferencial. Isso aí vai ter um cap, porque tem uma questão física. O bicho não pode ficar crescendo o chifre eternamente. Uma hora ele vai morrer se ele tiver um chifre muito grande e a coisa vai balancear e você vai ter bicho com chifre grande e pronto, acabou. Então, como que esse processo ou esse efeito pode ser tratado como a causa da evolução? Isso não faz sentido nenhum, ok? Ups. Informação. No caso da biologia, é a sua informação genética. Então a biologia gira em torno dos genes, da capacidade dos genes de transmitirem a sua informação para o futuro pela reprodução e sobrevivência das espécies. Então, recapitulando. Não são os genes que transmitem informação, é o organismo que reproduz. Os genes são uma parte do organismo, tá? E não é toda a informação, mesmo nesse sentido naturalista, né, que incorretamente entende informação que na verdade é simplesmente a forma substancial, né, na filosofia aristotélica. Mas então, mesmo nessa definição errônea, a informação ela se passa pela própria célula, ela se passa pela epigenética, não é só pelos genes, tá? Então, enfim, vamos lá. Vez que você tenha a seta do tempo, uma vez que você tenha concentração de energia, uma vez que essa energia esteja se dispersando e esteja deixando traços ao longo da sua dispersão, assim como as gotas de água quente no gelo deixam traços, vai acontecer uma seleção natural pela capacidade de cada tipo de traço ou de informação permanecer para o futuro
e se reproduzir na medida que esses traços ganham a capacidade de se reproduzir. É claro que a reprodução é um processo que acontece melhor com informações que já têm a capacidade de permanecer ao longo do tempo. Então, por exemplo, ela vai acontecer mais facilmente com átomos, elementos químicos estáveis e não com elementos químicos instáveis. Ou seja, a seleção de informações pela permanência, o acúmulo dessa seleção, aumenta a probabilidade de que essas informações ganhem a capacidade de se reproduzir. Trazendo assim um insight de como pode ter acontecido a origem da vida por um acúmulo de informações cada vez mais propícias a gerar, por exemplo, a primeira célula ou o primeiro gene. Já ficou claro, então, como acontece o processo... Primeiro célula ou primeiro gene? Cara, isso... Enfim, eu não vou falar nada, não. Da seleção natural, da evolução por seleção natural, uma vez que você tem a presença de alguma concentração de energia, como nós temos no caso da origem do Big Bang, e a dispersão de energia a partir dessa origem, ou a dispersão de energia a partir de um momento de concentração de energia, a partir de um momento de baixa entropia, que resulta na seta do tempo, que resulta na formação de traços que transmitem informação do passado para o futuro, e permite então que essas informações sejam selecionadas simplesmente pela sua capacidade de se transmitir. As informações com maior capacidade de se transmitem, tornam-se mais abundantes, criam cópias de si mesmas, no caso de organismos capazes de se reproduzir. E é assim que acontece a seleção natural. Uma vez que você tenha todos esses fatores, vai acontecer a seleção natural. Podemos deduzir logicamente que a seleção natural, de fato, acontece. Independentemente de precisarmos observar os fósseis e ficar juntando os pedaços, nós podemos saber que a seleção natural acontece sem precisar juntar todos os pedaços de todos os fósseis, usando a lógica, usando a dedução lógica, uma vez que nós tenhamos esses fatores que formem a entropia e a seta do tempo. A seleção natural, portanto, produz ordem, produz eficiência de organismos em se adaptar e transmitir a sua própria informação genética e outros tipos de informação também, como veremos. Como que seleção natural produz ordem? Cara, o que ele está falando não faz absolutamente nenhum sentido. É até difícil avaliar um vídeo desse, porque nada faz sentido. Veja, eu vou repetir pela quarta vez. Seleção natural nada mais é do que reprodução diferenciada. Não há, em absolutamente nenhum aspecto da definição de reprodução diferenciada, a origem de ordem. Os organismos já estão ordenados, porque são organismos, eles estão replicando a sua forma. Há variação entre organismos. Eu concordo que se existem variações entre os indivíduos, e alguns indivíduos são são mais capazes de replicar a sua forma, porque eles têm alguma vantagem, eles tenderão a se reproduzir mais, e se eles, de forma fidedigna, passarem aquelas características para frente, essas características aumentarão em frequência na população. Isso, ótimo. Esse processo jamais pode explicar a origem do replicador, nem da variabilidade, porque, como eu falei, você está eliminando a variabilidade ao se reproduzir de forma diferenciada. Então, eu não estou entendendo aqui como que seleção natural vai logicamente levar à ordem. E outra, não tem, no mundo químico, não há seleção natural, não há reprodução. Então, como é que você vai ter a primeira célula a partir do quê? Então, ele simplesmente está postulando aí um transformismo, sem nos explicar como isso se dá, ok? E concluindo, sem nenhum tipo de lógica, que a seleção natural, de alguma forma ou de outra, está envolvida em todos esses passos aí que ele não nos descreveu. Tá? Então, assim, uau. Então isso gera um acúmulo de ordem, de uma certa forma. Então, agora é importante desambiguar o que significa ordem nesse sentido evolutivo e o que significa ordem no sentido da entropia. Porque, pela segunda lei da termodinâmica, da entropia, o momento do Big Bang seria um momento de maior ordem, de maior concentração de energia. E, ao longo da seta do tempo, vai se formando desordem, vai se formando dispersão de energia. Como é que, então, pela seleção natural pode se formar mais ordem ao longo do tempo, enquanto que pela entropia se forma menos ordem? Bom, o fato é que simplesmente o que essas duas palavras estão se referindo são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala ordem pelo ponto de vista da entropia, a gente está falando de uma coisa, de concentração de energia. Quando a gente fala ordem pelo ponto de vista da evolução, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando da eficiência em organismos, sistemas, informações se transmitirem. Simplesmente a eficiência de informações em se adaptar ao ambiente e transmitir a sua própria informação é chamada também de ordem. São duas coisas diferentes chamadas de ordem. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é não misturar os dois significados das palavras. Não existe uma contradição, mas sim duas coisas diferentes acontecendo.
Agora que já ficou claro como... Não, pera lá. Primeiro que você teria sim que explicar como que um sistema que está ficando cada vez mais desordenado através da lei da entropia pode espontaneamente gerar um organismo que é basicamente um milagre vivo, né? Porque o organismo ele está continuamente lutando contra essa tendência natural à desordem. Ele é um sistema que tem que pegar a energia de fora para se manter em ser, para manter a sua ordem interna. Então, como que você, espontaneamente, em um sistema que está continuamente tentando, né, que está, não tentando, né, que o sistema não tem intencionalidade, mas ele está, né, naturalmente se dispondo à desordem, que você vai conseguir gerar o organismo a partir dessas condições originais, né? Aí eles vão dizer, não, mas o organismo ele já pós-formado, ele consegue, né, manter a entropia, tal, porque ele defeca, ele respira. Não, tá, mas depois que o organismo existe é outra história. Você tem que me explicar como que a partir do mundo químico você gera um organismo. Ok? E mais uma vez, seleção natural não pode explicar a eficiência dos replicadores. Meu Deus. A seleção natural produz ordem, e ela é capaz de produzir a ordem biológica, vamos ver como ela é capaz de produzir outros tipos de ordem e, inclusive, de fato, todos os tipos de ordem que existem no mundo são produzidos pela seleção natural e podem ser produzidos pela É seleção um natural. deus, basicamente. Já sabemos que a seleção natural produz ordem genética. Essa ordem genética simplesmente significa que sistemas capazes de se reproduzir, que é o que nós chamamos de genes, se tornam cada vez mais capazes de se reproduzir e cada vez mais adaptados ao ambiente. Isso gera um acúmulo de adaptabilidade. Um acúmulo Não. Vocês estão entendendo isso aqui, meu? Eu vou ficar me repetindo. Como que seleção natural, cara, faz o que ele tá falando que ela faz, meu? Meu Deus. Não, eu não vou me repetir. Eu vou me segurar aqui. Vocês já entenderam. Vocês são pessoas inteligentes, eu tenho certeza. de uma capacidade de se adaptar. Agora, como genes se adaptam? Eles se adaptam entre gerações. Então você tem, por exemplo... Gene não se adapta, Alexandre. Organismos se adaptam. O gene não se adapta, tá? Isso não faz nem sentido. Como que uma sequência de aminoácido, uma sequência de nucleotídeo no DNA vai se adaptar? Nem os reducionistas genéticos falam isso, meu. Pelo amor de Deus. Um certo tipo de gene, esse gene gera várias cópias de si mesmo. Algumas dessas cópias vão ser mais adaptáveis, outras vão ser menos adaptáveis. Então, na geração seguinte, essas cópias mais adaptáveis têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Aí, ela gera de novo. Eu não sabia. Semana passada eu tava andando no meu jardim e eu tropecei num gene. No momento que ele estava se replicando. Eu fiquei um pouco abismado. Achei que estava alucinando. Me lembrei que não uso drogas. E aí, voltei para casa embasbacado. Assisti o vídeo do Alexandre e finalmente compreendi que genes, eles estão por aí, se replicando. Entendendo? E se adaptando. Fora dos organismos. Porque os genes, pelo visto, eles são a unidade ontológica que persiste ao longo do tempo. Não é o organismo que se replica, tá? Os genes, eles têm ali uma intencionalidade, um propósito, tá? Eles estão... Enfim, o que eu posso dizer, né? Essa aqui sobreviveu e se reproduziu, gera novas cópias de si mesmas. Algumas dessas cópias vão ser mais adaptáveis do que outras. E aí, portanto, na geração seguinte, você tende a ter uma adaptabilidade maior. Então, entre gerações, de uma geração para outra, genes geram maior adaptabilidade. Por isso é importante que eles tenham um ciclo de vida, que eles nasçam, envelheçam, morram e se reproduzem, gerem novas gerações, né? Genes tornam-se mais adaptados e mais adaptáveis através... Genes envelhecem... Uau! Os genes envelhecem, se adaptam. Uau, ok.
Olha, nem o Richard Dawkins ia falar uma coisa dessa, viu? Nem o Richard Dawkins, em sua filosofia insana do gênio egoísta, diria algo tão absurdo. Mas De enfim. gerações. Porém, eles vão se tornando cada vez mais adaptáveis, vai acontecendo um acúmulo de capacidade de se adaptar, um acúmulo de adaptabilidade. Esse acúmulo resulta na Então, capacidade de organismos de se adaptar em tempo real, de se adaptar sem que eles precisem passar para uma nova geração, para aumentar a sua adaptabilidade. Esse acúmulo da capacidade de se adaptar gera uma tendência de que organismos tornem-se capazes de se adaptar ao ambiente e a diferentes situações do ambiente pelo seu próprio comportamento, já que comportamentos capazes de se adaptar são selecionados também, ao longo de gerações. Então essa mas capacidade da de onde se que adaptar vem, meu continuamente filho, da onde que é o que forma vem o esses conceito. comportamentos? Da onde que vem as estruturas, os organismos que estão se adaptando? Da onde que vem? Da onde que a novidade, que seja genética, está surgindo, meu filho? Da onde? Você tinha uma célula lá no começo. Seleção natural é a reprodução diferenciada das células que já têm a variabilidade que elas têm. De onde que está vindo a novidade biológica? Da seleção natural? Da reprodução diferenciada? Nem um neodarwinista fala uma idiotice dessa, meu. Ele vai dizer que não, a novidade biológica ocorre a partir das mutações. Mas de acordo com o Alexandre, a seleção natural, ela é tudo. Ela é causa, ela é efeito, ela gera ordem, ela gerou a primeira célula, ela gerou o Big Bang. Assim, isso é papo de louco, cara. Fica até difícil seguir o que tá acontecendo aqui. E eu tô tentando ser caridoso, meu. Sinceramente. De inteligência. Inteligência é capacidade de adaptação contínua. Como a seleção natural sempre favorece a adaptação, ela tende a produzir inteligência. Então a inteligência não apareceu por mágica, não apareceu por acaso, não apareceu por aleatoriedade, What? não apareceu por chance. Os seres são inteligentes por chance, podia ser só um aglomerado amorfo de seres não inteligentes. Não, a inteligência tende a aparecer, já que a seleção natural tende a produzir a adaptabilidade. E inteligência é a capacidade de adaptação contínua, adaptação em tempo real. Eu não vou esperar eu morrer e os meus descendentes serem selecionados. Capacidade de adaptação contínua. Da onde que ele tirou essa definição, cara? E a seleção natural, de novo, que poder que é esse, velho? Eu não sei mais o que falar. Então, a seleção natural, ela tende, ou seja, o processo evolutivo, ele tem um fim, né? E a coisa, ela vai produzindo espontaneamente, e tudo isso aí, essa geração de coisas tendendo cada vez a complexidade maior, até a inteligência, que é a adaptabilidade. Isso aí é a seleção natural, que o Alexandre decidiu que é, né? Teria feito mais sentido se ele tivesse, sei lá, defendido uma tese gnóstica, né, dizendo que, sei lá, a matéria ela tende ao ponto gama, lá igual o Teilhard de Chardin, dizer que a matéria ela evolui por si própria e busca a perfeição em si mesma e vai não sei o quê, através das forças de amor e ódio, igual Epicuro. Não, assim, o cara não deu explicação nenhuma. Ele falou que seleção natural, que ele não, que ele definiu como, sei lá, a capacidade, né, ele não definiu como reprodução diferenciada, mas ele explicou dessa forma. Isso daí, de alguma forma milagrosa, vai gerando as coisas e a inteligência. Isso aqui é conversa de louco, cara. Muito louco isso. Muito louco. Vai se adaptar. Eu vou me adaptar agora. Vou usar minha inteligência para me adaptar agora. Então essa capacidade de inteligência tende a ser selecionada. Então, quando eu uso a minha inteligência para, sei lá, escolher qual roupa eu vou utilizar para ir à igreja, eu estou me adaptando. É isso que é inteligência, então, pelo visto. A capacidade de inteligência também pode se atualizar em tempo real, que é uma dupla inteligência. É a capacidade da inteligência se atualizar de forma inteligente, que é o que nós chamamos de aprendizado. Então, da mesma forma que a inteligência é uma tendência natural, o aprendizado também tende a ser produzido pela seleção natural. A combinação da inteligência, do aprendizado e da capacidade de manipular os recursos do ambiente, a capacidade de manipular recursos do ambiente também tende a ser selecionada. Por quê? Porque todo organismo precisa absorver energia. Precisa de energia para manter-se funcionando e para transmitir sua própria informação e para se reproduzir. Então a capacidade de manipular os recursos e de usar os recursos ao seu redor também tende a evoluir em organismos. Lembrando que todo organismo precisa usar recursos. Precisa usar recursos escassos, precisa usar energia. Tudo que o não é apenas o ser humano. acha que tem que evoluir
a coisa evolui. Eu não tô. Olha, nós já estamos aqui há 25 minutos. Já deu. Sinceramente, eu não consigo. Isso é uma conversa. Eu não quero ofender o Alexandre aqui, mas isso é uma conversa de louco. Evolução não foi provada em nenhum momento aqui. O Alexandre tá só falando, cara. Inventando conceitos à medida que ele fala e chamando tudo isso de seleção natural. Eu cortei a primeira parte do vídeo porque, da mesma forma que isso aí tá parecendo loucura, o começo estava pior ainda. Ele explicando para nós o que é tempo, seta do tempo. Eu achei que talvez pudesse ficar um pouco mais claro na parte da evolução, mas pelo visto não ficou e não ficará. Então eu acho que dá para parar por aqui, né? Então, enfim, eu não sei se esse vídeo teve alguma utilidade para vocês. Eu peço desculpas. Como eu disse, mais de uma pessoa me enviou esse vídeo. Eu não o assisti em sua totalidade antes de gravar esse vídeo. Então, da próxima eu pego algo que tem um pouco mais de coerência, ok? Então, os senhores tenham um excelente domingo e, que a seleção natural guie a sua vida, a sua inteligência, as ordens do capitalismo, da entropia e tudo aí. A seleção natural abençoe vocês, porque, pelo visto, ela é o Deus do Alexandre. Então, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.